Eu fui para começar a construir, eu falei, eu vou fazer eu mesmo um serviço de transferência bancária. E para isso eu vou usar a API de alguém. De quem? Antes era tão rudimentar que foi daí que surgiu a percepção de que tinha um gap no mercado. Falei, bom, se eu tô com todos os recursos aqui, eu tenho recursos de engenharia, tenho dinheiro, então assim, eu tinha a Didi por trás. Sim. E ainda assim eu não tô conseguindo fazer, tem um mercado gigantesco aqui, né? Tem uma oportunidade muito grande. Eu saí da 99 e falei, eu vou resolver fora, porque não tinha solução. Então a gente se viu numa situação onde o dinheiro que a gente tinha captado para construir não tinha sido suficiente para construir tudo, né? Faltava um pedaço ainda, mas estava perto. A gente estava no começo da pandemia, ninguém queria fazer investimento nesse momento maluco, mas também não tinha muito o que fazer. Isso porque eu acreditava muito que a gente estava bem próximo de ter alguma coisa concreta. O ano passado a gente cresceu cerca de 60%, em top line, né? Em bottom line a gente cresceu 4 vezes. Bem-vindos ao podcast Alavancados, o podcast que fala dos bastidores do mercado financeiro. Eu sou o Dan Cohen e hoje a gente está com o Doug, que é fundador da Swap, uma das principais empresas de Banking as a Service do Brasil e também diretor-presidente da ABAS, que é a Associação Brasileira de Banking as a Service. Super bem-vindo, Doug. Obrigado, Dan. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui com você. E vamos começar dando um contexto para o pessoal, né? Do que é a Swap hoje, cara, em termos de tamanho, em termos de clientes. Certo. Se puder dar esse contexto, seria ótimo para a gente começar. Claro. Swap começou em 2018 e de lá para cá a gente vem crescendo nesse mercado, construindo infraestrutura para o segmento principalmente corporativo, né? A gente atende empresas que estão oferecendo serviços financeiros para outras empresas. E aí tem 2 grandes blocos de soluções, né? Você pensar soluções para o RH, soluções para o CFO, e a gente está por trás de uma série dessas soluções hoje no mercado, desde benefícios até despesas corporativas, viagens, IRPs e tudo mais. Hoje a gente atende cerca de 150 programas desses, né? 150 soluções que estão aí rodando. Já emitimos mais de 8 milhões de cartões, transacionando cerca de 20 bilhões aí, por ano. E aí você tem clientes diretos e indiretos, né? Assim... No modelo de Banking as a Service, né? A gente sempre está atendendo uma empresa que no final é quem atende o usuário final. Empresas, isso. E esse é o nosso modelo, né, pelo qual a gente veio escalando. Então, como eu falei, né, dos 150 projetos, a gente já emitiu aí mais de 8 milhões de contas, aí, são mais de 8 milhões de pessoas que foram impactadas de alguma forma pelas soluções da Swap. Pô, legal. E aí, cara, falando um pouco, antes de falar tanto da Swap, vou falar um pouquinho de você, né? Então, assim, você se formou na Poli, né? Aí você teve uma pizzaria com seu pai 2 anos depois. Trabalhou na McKinsey, né? E aí, antes da Swap, você foi para 99, você começou com estratégia corporativa e depois você foi o pai do 99 Pay, né? Certo. Se a gente pudesse quebrar em partes esse empresário de sucesso que você é hoje, né? Qual seria o peso de cada uma dessas experiências? É difícil de atribuir, né? Eu acho muito legal aquele speech que uma vez o Jobs deu, que você não consegue conectar os pontos olhando para frente e só olhando para trás, né? Cada um dos pontos aí que você mencionou certamente contribuíram para essa experiência. Não tem como eu não dar valor, por exemplo, para uma experiência que foi, apesar de breve e de uma certa forma à distância, que foi a pizzaria que você mencionou, foi super importante para eu entender como que é gostoso você pensar numa solução, muito rapidamente implementar e ver o resultado. 70 sabores, né? Um negócio assim. Exato, esse foi um caso inteiro. Eu estava na consultoria na época, Sim. né? Eu estava fazia uma consultoria. Tava na Kearney e eu fazia a consultoria para ele. Legal. Eu olhei o cardápio lá com 70 sabores, fiz uma análise de comunalidade dos componentes aí da você, como pizza. engenheiro, falou como vou utilizar esse negócio. Reduzimos para 20 sabores e que todos os sabores usavam ingredientes incomuns, né? Ordenei no cardápio da pizza do
de maior valor agregado para o menor valor agregado, porque você começa a ler ali e fala, gostei dessa, já para ali, aquela era que dava mais margem para a gente. Uhum. Então, esse tipo de experiência é uma experiência que, no final das contas, contribui. Meus quase 10 anos de consultoria, sem dúvida nenhuma, tem um peso gigantesco por ter me exposto a diversos tipos de problemas em diversas indústrias diferentes. Me construiu um ferramental muito grande. Ter trabalhado na 99 foi o que me expôs ao mercado, né, e a oportunidade no meio de pagamento, foi o que me expôs ao mercado de venture capital. Então, cada um desses pontos aí tem um peso enorme na história e seria difícil eu falar de um só. Sim, porque quando você fala, por exemplo, você fala muito de caso de uso, né? A maneira Exato. de você pensar como empresário é caso de uso. Isso veio provavelmente da McKinsey, né? Olha, eu acho que tem um elemento muito grande, assim, de consultoria, onde a gente acaba sendo treinado para focar, né, em aplicações específicas. A gente sempre dá a recomendação para o nosso cliente ter foco. E aí, quando você entra no mercado de Banking as a Service, primeiro que quando a gente começou nem era muito bem definido, né, o que é Banking as a Service. E mesmo hoje, depois da regulação, o termo ele é definido pela junção de um monte de coisas ao mesmo tempo. Banking as a Service é um monte de serviço. Exato. Então, assim, você entra lá e fala, beleza, você é uma empresa de Banking as a Service. No final das contas, você está dizendo que vou fazer tudo de tudo para todo mundo. Uhum. Né? E uma das coisas que eu aprendi na consultoria é que não dá para você fazer tudo para todo mundo bem feito. Então a gente decidiu focar em casos de uso, o que não significa que a gente está limitado, mas a ordem com a qual a gente cresce é uma ordem muito mais comedida. Né? Assim, eu vou pensando em casos de uso adjacentes e vou adicionando isso à minha oferta de produtos. Sim. E na 99, por que você pegou? Por que eu estou perguntando isso, né? Cara, o que você pega de empreendedor de sucesso que sai dessas grandes empresas, né? Tipo Nubank, 99, Creditas, N nomes, né? Cara, eles formam profissionais ou formam talentos ou eles são bons em adquirir talentos e por isso que você tem tanto empreendedor de sucesso vindo dessas empresas? Tem os dois, né? Tem os dois. O que eu acho que acontece é que você cria ali quase que um momento espaço, sabe? Que congrega tanto talentos novos quanto existentes, né? E aquilo que vira quase um caldeirão. Um exemplo que eu gosto de dar é assim, pensa no rock anos 80 em Brasília. Por quê? Né? Brasília tem alguma coisa especial na água ali? Provavelmente não, nesse sentido. E ainda assim você teve uma profusão de várias bandas, porque no final das contas você cria um ecossistema que acaba se retroalimentando. Né? O meu sócio na Swap, o Uri, o Rapaport, ele praticamente começou ali. Ele teve uma passagem antes na Abril, mas ele entrou na 99 quando tinha 50 funcionários. Pode-se dizer que ele já estava formado como talento? Não, ele passou toda a jornada da 99 ali, do 0 ao 1000, né? E isso formou ele. Então, e eu já cheguei lá com bastante experiência de indústria, mas zero conhecimento de startup, de venture capital, de como fazer essas coisas acontecerem. Então, acho que tem um pouco dos dois. O que acontece é que você cria esses quase caldeirões ali, e dali você tem uma alavancagem, né, de todo mundo aprendendo e se sentindo confiante. Eu, por exemplo, me senti muito confiante tendo passado pela 99, quase que quebrou um pouco a mística, assim, de isso é inatingível, são pessoas extraordinárias que estão fazendo. Não, você olha para o lado e fala assim, cara, é um monte de gente igual a gente, com muita vontade de fazer acontecer. Isso é o que cria a mágica, né? E dá confiança. Então, eu acho que essas empresas, elas têm muitos empreendedores saindo dali por causa desse momento. E a gente mão na massa, né? Acho que isso é uma característica comum também. Sem dúvida, sem dúvida. Tipo, todo mundo envolvido e fazendo acontecer e não delegando para terceiros. É isso mesmo? É isso. E, inclusive, da minha própria história, né? Eu passei os primeiros 6 meses ali patinando, porque eu vim com uma cabeça de consultor, onde o produto do que eu estava entregando era uma recomendação. E aí, sem mais intelectual, né? E sem nenhum julgamento do produto, né? Era boa a recomendação. Mas não é isso que esse tipo de empresa precisa. Esse tipo de empresa precisa de alguém que pense na recomendação, mas mais do que isso, que põe para rodar, que faz acontecer, que realmente move
né, as pessoas, a organização, os recursos para que as coisas aconteçam rápido. E aí, antes de fundar a Swap, você teve você foi um dos pais lá da 99Pay, né? Certo. Cara, acho que seria até para a gente deixar aqui mais concreto, né, a questão do Bank as a Service, se você puder explicar o seguinte, né? O que você desenvolveu naquela época, o que foi o 99Pay, e o que tinha de ferramenta disponível, e o que você precisou efetivamente desenvolver de infraestrutura. Quais foram as dores, né? E as soluções que você encontrou para essas dores Certo. naquela época que a gente não tinha esse mercado de Bank as a Service desenvolvido. Exato. Bom, o protótipo, digamos assim, foi até um pouco antes da minha chegada, que foi quando a 99 decidiu colocar cartão na mão dos motoristas, né? E um cartão para eles receberem pela corrida. Tradicionalmente, naquela época, o que acontecia? O motorista fazia corridas ao longo da semana inteira e uma vez por semana ele recebia uma TED Na conta dele. na conta, que muitas vezes não era dele. Porque, se lembrar lá em 2016, 2017, a bancarização no Brasil não era o que é hoje, né? Então, você tinha motoristas que, por exemplo, não podiam receber porque não tinham uma conta bancária ou que indicavam a conta do tio, da vizinha, o que quer que seja. Esse era o padrão. Quando a 99 decidiu mudar esse padrão, ela falou, bom, vou colocar um cartão pré-pago, um vale-presente, né, na mão dos motoristas e eu vou carregar esse cartão como forma de passar isso para ele. E esse foi o grande incipiente ali, o teste de entrada no mercado. O que tinha de infraestrutura? Quase nada. Era um cartão pré-pago. De crédito. Né? Era um cartão vale-presente mesmo, daqueles que você... Quase o que você vai na banquinha e compra, e você pode recarregar, como você tem lá o cartão Mas Netflix. Ele era sempre em qualquer lugar? Ou... Era um cartão bandeirado. Era bandeirado. Era bandeirado. Que não tinha sido criado para esse propósito. A gente deu uma desvirtuada nele. Mas funcionou. Funcionou tanto que o motorista ele ligava o aplicativo da 99 antes do Uber, porque ele sabia que ele ia fazer a primeira corrida, receber pela corrida na hora, ia poder encher o tanque e continuar correndo ao longo do dia. Isso foi até uma vantagem meio competitiva. Foi uma vantagem Legal competitiva, isso. exatamente. Isso deu para a gente muito, muito apetite de continuar construindo, né, a solução. E aí eu pensei que uma empresa como a 99, ela podia ter 3 grandes alavancagens ao oferecer um serviço financeiro para o ecossistema dela. A primeira era acesso, justamente isso que eu estava falando, o motorista não tinha acesso, né, a receber pela plataforma, às vezes ele não tinha acesso a crédito para poder ter um carro, poder correr pela plataforma. Então, no momento em que eu ofereço o serviço financeiro e eu sei a necessidade do meu ecossistema, eu também trago acesso. Sim. Segundo, é experiência, né? Só você pensar como que era antes, você, né, pede um táxi, aí o táxi para, você tem que puxar dinheiro, ele não aceitava cartão, aí você pede a notinha, aquela coisa toda. E hoje você sai do carro, muitas vezes você não lembra que você pagou pela corrida. Pela né? corrida, isso. Então é uma experiência muito diferente. Ao contrário de você ir no restaurante também, você pede, ainda hoje você pede a conta, é uma experiência de pagamento muito truncada, né? E o último elemento é, obviamente, o elemento financeiro. Sim. Né? Quando eu estou ali desintermediando toda essa transação que está acontecendo, no caso de um marketplace, que é 99 é um marketplace, junta motoristas com passageiros. Todo marketplace tem essas duas funções, juntar comprador e vendedor e intermediar a transação financeira. Isso. Né? Quando você é o próprio intermediador, você consegue tirar uma série de custos e ter uma série de benefícios financeiros que você pode reinvestir no próprio ecossistema, pode devolver como incentivo para os participantes e assim por diante. Então, esses 3 pilares, que foram os pilares que a gente estava buscando lá na 99, continuam válidos até hoje. O problema era, naquela época, você tinha a opção de fazer uma joint venture com o banco, ou você precisava percorrer um caminho imenso para construir tudo do zero praticamente. E era muito difícil de encontrar profissionais, você não tinha tecnologias disponíveis e fáceis, os provedores de serviço eram provedores que estavam num paradigma anterior, onde não existia nem a conexão por API muitas vezes. Esse foi um problema real que a gente teve. Eu fui para começar a construir, eu falei, eu vou fazer eu mesmo um serviço de transferência bancária. E para isso eu vou usar a API de alguém.
de quem? Né? Ninguém tinha feito. A gente contratou uma empresa que tinha alguns serviços desse, mas não tinha API de transferência bancária, que hoje é um negócio que, assim, né, virou commodity total. Sim. Então, esse é o tipo de desafio que a gente teve. Quando você pergunta o que eu tive que Mas como construir... você resolveu esse desafio, por exemplo? Parte... E na planilha, você fazia tombamento de base? Como que eu resolvi? Eu saí da 99 e falei, eu vou resolver fora, porque não tinha solução. Era um roadmap muito distante, era tão rudimentar que foi daí que surgiu a percepção de que tinha um gap no mercado. Eu falei, bom, se eu tô com todos os recursos aqui, eu tenho recursos de engenharia, tenho dinheiro, Eu tinha acabado de fazer a captação grande, 99 naquela época. Tinha acabado de ser vendido. Então, assim, eu tinha a Didi por trás. Sim. E ainda assim eu não estou conseguindo fazer. Cara, que loucura pensar isso, né, meu? Exato. Eu falei, tem um mercado gigantesco aqui, né? Tem uma oportunidade muito grande. Mas, assim, naquela época já existia uns caras mais antigos de Bank as a Service, né? Mas provavelmente eles não tinham essa solução. Porque, assim, teve uma boa época que Bank, se pegar, 2015 até 2018, Bank as a Service era emitir CCB, né? Né? Não tinha essa solução específica. A indústria não oferecia esse tipo de solução. Não tinha. Por isso que eu falei, né? Assim, a gente foi atrás de bancos, mas aí você faz uma JV com um banco que já tem a solução, é ele que vai operar aquele negócio. No final das contas, você vai ficar como canal. Não era isso que a gente estava querendo. Sim. Você ia para os provedores de infraestrutura daquela época, você tinha, por exemplo, processadoras, né, que tinha tecnologia, mas não estava desenhado para esse modelo. O terceiro, né? Para abrir as portas. Então, assim... Abrir as APIs, não tinha. Não tinha, era muito difícil. Cara, que loucura. E aí a gente vai para a Swap, né? E aí, só para gente... Eu acho que o primeiro caso da Swap, né, o teu primeiro caso de uso foi animal. E só para deixar concreto pro pessoal, né? Vou dar um exemplo aqui, falando do próprio Benítez, né? O Benítez, quando eu falei, pô, o que você trouxe, né, de novidade para o mercado? Ele falou, puta, cara, há 10, 15 anos atrás, os bancos demoravam 2 semanas para emitir uma CCB. Eu consegui reduzir, naquela época, para 24 horas. Que é ruim também, né? Mas já para aquela época era um avanço. No teu caso, você começou com um play de arranjo aberto, né, para a indústria de benefícios, né? E aí, de novo, cara, quais foram os desafios de... E aí já era você na Swap. Quais foram os desafios de infraestrutura, o que você tinha disponível, o que você teve que criar de infraestrutura? E isso, literalmente, começou um novo mercado, né? Sim. Puta, cara, se você puder dar essa história, seria fantástico. Bom, quando a gente estava... quando eu tinha acabado de sair ali da 99 e se olhasse o pitch deck que a gente montou, foi um pitch deck bastante lógico do ponto de vista de o que era a experiência que a gente teve na 99 e que a gente pretendia fazer, né? Eu contei do desafio ali da 99. Então, meu pitch deck era construir uma conta, né, como serviço para marketplaces. Tão simples quanto isso. Tá. E falando com o mercado, tinha um colega meu que estava pensando em montar uma empresa de benefícios e... ele veio conversar comigo. Eu falei, pô, por que não monta isso usando uma conta com um cartão bandeirado, né? Que, né, para quem é martelo, todo mundo é prego. Então, assim, a solução que eu tinha pensado na 99 para os motoristas, eu falei, acho que se aplica aqui também. Mas a ideia dele era essa? Cara? Não. Ou você, porque assim, me parece hoje tão óbvio, né? Você ter um cartão bandeirado de benefício. Não, foi ideia de vocês. A ideia era fazer um arranjo fechado por QR Code. Isso foi antes do Pix, né? Tá. Então, não era... Ninguém nunca tinha pensado em usar um cartão bandeirado para isso, até porque todo mundo tinha a crença de que não podia, de que a bandeira não deixava. E eu acho que é verdade. Era aquela coisa que você tinha uns 10 QR Codes assim? Isso, essa mesmo. Você ia no restaurante, você tinha 25 QR Codes. Exato. Tá. E eles queriam pôr mais um. E aí eu dei essa sugestão, quase me jogaram da sala de reunião. Falaram, você não entendeu nada, cartão é coisa do passado e tudo mais. Eu falei, não, calma. Tem uma lógica aqui por trás, né? Porque você resolve uma parte muito grande do marketplace. Olha, a minha cabeça naquela época era toda marketplace. Eu olhei para esse mercado e falei, é um marketplace, você tem que convencer os restaurantes que vai vir um monte de faminto para comer ali, e você tem que convencer as empresas que todos os restaurantes em volta já aceitam. E ao usar um cartão bandeirado de ampla aceitação, você já resolve uma parte, você consegue focar só na experiência da empresa e do funcionário, né? E isso foi
a ideia original A ali. bandeira foi genial, né? Porque você resolvia uma parte do marketplace. Que né? era o maior barreira de desafio, entrada. E a maior barreira de entrada, porque você ir, né, pôr time em campo Uhum, para ir em cada um dos restaurantes convencendo para aceitação, é muito caro isso. uhum. Então, essa foi uma solução que resolveu isso. Só que aí, né, indo para o teu ponto, o que tinha de desafio? Não existia ninguém no mercado preparado para lidar com esta situação, que é você ter saldos diferentes dentro do mesmo cartão, por exemplo. Pensa que até 5, 6 anos atrás, eu acho que hoje ainda tem algumas empresas assim, você tem um cartão para VR, um cartão para VA, um cartão para... Sim. E aí a gente conseguiu pôr tudo isso dentro do mesmo cartão, com saldos diferentes, com controle Você de conseguiu fazer limites. compartimentos dentro do cartão? Exatamente, Isso foi exatamente. com quem vocês tiveram que interagir com as bandeiras? Porque é um negócio que você tinha que fazer classificações de uso, né? Você tem que fazer classificações de uso. A gente construiu todo o motor por trás para entender o perfil da transação e conseguir gerenciar Mas o que você fazia? Tal KNAI é supermercado, você pode gastar tanto. Tal KNAI é restaurante, é isso, é esse tipo. Dentro do arranjo bandeirado, você tem o MCC, né, que é o Merchant Code, Tá. que é quase um proxy do KNAI. KNAI. Então, quando o adquirente, o credenciador, vai lá no estabelecimento, ele entende qual que é a categoria daquele estabelecimento e ele classifica ali num código que é um código padronizado, inclusive global. E aí, com base nesse código, você sabe dizer se aquilo é um restaurante, se é um posto de gasolina ou se é um carrinho de pipoca, né, essencialmente. E o que a gente fez foi usar isso como forma de entender aonde que a transação estava passando, criamos todo o sistema para isso. Na época, a gente usava uma processadora de mercado que não tinha muita flexibilidade, então o que a gente fez foi um código ali de permutação, a gente tinha 4 categorias e 16 produtos de cartão diferentes, um para cada combinação dessas 4 categorias, Tá. para poder ir mudando o produto. Então não é que Você já saía com o setup, eu não poderia mudar no não meio do poderia caminho. mudar, Tá. exato. Então, assim, cada vez que acabava um saldo, eu tinha que trocar de produto do cartão, porque não é que a processadora lia na hora e falava, não, esse vem para cá, esse vem para cá, vai debitando desse saldo. Eu tinha que ter um controle paralelo para fazer isso e flipar o cartão. Então, foi daí que começou. Aí, puxa, a gente percebeu que não dava para usar processadoras existentes, a gente precisava criar a nossa própria processadora de cartão. Precisou criar a própria A gente processadora? precisou criar a própria processadora, o próprio Ledger, o próprio sistema de KYC. Hoje a gente tem infraestrutura completa para atender o mercado, porque precisava ter camadas diferentes, com hierarquias diferentes. Não existe... Pensa assim, uma processadora tradicional, você tem ali uma instituição financeira e o usuário. Ponto. Né? Tá. No nosso caso, a gente tinha uma hierarquia onde eu tinha o meu cliente tinha empresas, cada empresa tinha funcionários. É outra hierarquia de contas, né? Outra estrutura lógica para lidar com o dinheiro subindo, descendo, como que você lida com tudo isso. Mas em termos de infraestrutura, o que foi mais difícil de desenvolver? Foi a processadora nesse caso? A processadora, sem dúvida, é a peça de tecnologia mais pesada ali, mas cada coisinha que você vai fazendo é um trabalho grande, né? A gente recentemente virou participante direto do Pix. É um trabalho... Isso faz diferença, cara, você ser participante direto? Assim, obviamente que você analisa todos os investimentos que você faz, mas assim, faz sentido você ser participante direto? Em termos econômicos, assim, muda muito, cara? Muda bastante, muda drasticamente. Você precisa ter muito volume para fazer sentido. Sim. Acho que esse é o ponto. Mas aí a aposta de quem está entrando no mercado de infraestrutura é que você vai ser muito grande, vai ter volume. Mas é a mesma coisa que eu costumo comparar com construir uma usina hidrelétrica, né? Construir uma usina hidrelétrica vai te custar ali R$1 bilhão, vai demorar 10 anos para aquilo estar pronto, mas uma vez que está pronto, passa água para sempre. Né? E aí faz sentido. Entendi. Faz sentido eu construir uma hidrelétrica no jardim de casa? Não faz, né? Porque não vai gerar energia suficiente. Toda infraestrutura compartilhada, ela começa a fazer sentido. Esse é acho que o grande racional para existir um player como um provedor de Banking as a Service, é porque ele está investindo numa infraestrutura que ele vai compartilhar com muitas pessoas. Sim, né? sim. Antes de players como a gente, você precisava ter um projeto que já nascesse muito grande
para ser viável economicamente. Hoje, um projeto pequeno consegue ser viável, parar de pé, porque ele está se beneficiando de uma infraestrutura compartilhada. Existe. E até assim, você contando esse case, cara, tem um case muito óbvio, paralelo, né, que é tipo frotas, né? Você dá um cartão para o cara abastecer. Então, assim, qualquer case, acho que você constrói, você deve encontrar outros cases Sim. parecidos que você vai aplicando, e aí que tá, acho que é a beleza do negócio, né? E você acabou de descrever a nossa estratégia de expansão. É isso aí. Então, quando eu construí o case de benefícios, eu falei, puxa, a gente acabou de construir uma lógica que permite eu carimbar o dinheiro e dizer como que aquele dinheiro é usado, em que velocidade. Quem mais precisa E com o disso? arranjo aberto você pode utilizar, digamos, em qualquer Em posto de gasolina do qualquer Brasil. posto de gasolina. Quem mais precisa disso? Olha só, a empresa que está tentando fazer gestão dos gastos corporativos também precisa Mesma disso. coisa, exatamente. Olha só, o cara que está fazendo Viagens. gestão de viagens precisa disso. O cara que está fazendo gestão de frotas precisa disso. E assim vai por diante. Né? Pô, animal. E aí chega 2020, né? Vocês quase quebraram por falta de caixa. Mas assim, não é que o business estava indo mal. Vocês estavam numa rodada, né? Que acabou. Foi 2020, né? Foi 2020. Que acabou não se confirmando, né? O investidor saiu na última hora. E vocês ficaram sem caixa, né? Mas assim, vocês continuaram o business, né? Você perdeu metade do time, mas o time era pequeno, mas você quis continuar o business. Sim. Isso quer dizer que naquela época você já tinha cases que estavam funcionando e era uma questão só temporária de falta de caixa. Assim, já tinha o product market fit definido, né? Mas falando assim parece mais bonito do que foi. Olha só, a gente tinha praticamente zero de receita nessa época, porque eu tinha um caso rodando, mas como eu tinha muitos parceiros, eu não tinha ainda a minha infraestrutura própria, eu não ficava com nada de dinheiro. Então, você poderia dizer que o business estava indo mal, porque ele não gerava dinheiro. Mas um business de infraestrutura demora para ser construído. A gente estava ali em março de 2020, eu estava para lançar a minha processadora em julho, agosto de 2020. Estava muito perto disso acontecer. Porque a gente tinha pego o dinheiro do Pre-Seed para começar a construir isso tudo, estava construindo dentro do Pace, só que acabou descasando ali o timing das coisas. Então a gente se viu numa situação onde o dinheiro que a gente tinha captado para construir não tinha sido suficiente para construir tudo, né? Faltava um pedaço ainda, mas estava perto. A gente estava no começo da pandemia, o investidor que a gente tinha saído, ninguém queria fazer investimento nesse momento maluco, mas também não tinha muito o que fazer. Então, assim, eu decidi continuar em partes porque eu acreditava muito que a gente estava bem próximo de ter alguma coisa concreta, em partes porque qual era a alternativa? Ficar em casa olhando para a TV, né? Vamos trabalhar. E esse foi o mesmo motivo pelo qual metade do time decidiu ficar sem salário e sem nenhuma certeza de que ia dar em alguma coisa. Porque você não tinha tantas alternativas assim. Mas a gente estava tão próximo de concretizar aquilo que eu não queria simplesmente abandonar. Essa a gente já né? Mas você tinha indicativo assim de clientes ou conversas que você tinha tido de que tipo... Eu tinha 2 clientes que já estavam prontos, assim? Alinhados para começar a rodar no dia que eu entregasse a processadora. Tanto que eu entreguei, no final das contas, os primeiros clientes rodando na nossa própria infraestrutura, que é não só a processadora, mas a processadora, a LED, todo o arcabouço, em setembro de 2020. Em junho de 21, eu já estava com $1 milhão de ARR. Né? Porque aí o negócio começou muito rápido, foi aí que eu fiz a série A. Puta, é muito louco como escala rápida Escala de estrutura, muito, né? É isso, você tem um período de investimento grande e a escala muito rápida. Exato. Mas assim, olhando um pouco o passado, né? Me lembro assim de outros caras de Back as a Service falando assim que chovia cliente, né? Que tipo era uma demanda reprimida tão gigante que chovia cliente. Você acha que essa época do low hanging fruit, entendeu? De você ter os grandes marketplaces, as grandes empresas, as grandes lojas buscando, né? O Back as a Service, você acha que essa época acabou? Ou você acha que ainda tem muita demanda represada? Eu acho que são ondas, né? Você teve uma onda muito grande dessa que você comentou, que aí eram clientes grandes, sofisticados, meio óbvio, assim, né? técnicos, né? Com time técnico. Essa onda, eu acho que ela tá no finalzinho, né? Todo mundo que tinha alguma coisa já meio que entrou. Agora, você tem uma outra onda que é o resto todo da economia, né? Todas as outras empresas que por algum motivo possam
ter um canal de distribuição, ter um ecossistema próprio e que ainda não entraram porque não tem como alocar recursos para fazer isso. Eu acho que essa onda está começando agora. Você tem uma outra onda também em paralelo que são uma característica diferente de provedores, né? A gente teve uma revolução no B2C com a chegada dos neobanks, Nubank, Inter, C6, todos esses caras que trouxeram uma experiência muito nova. Quando a gente vai para o B2B, a experiência ainda é bastante antiquada, né? Eu sofro semanalmente tendo que entrar nos internet bankings da vida para fazer, sei lá, aprovação de um novo usuário. Cara, é um fluxo maluco, doído. Com N assinaturas, assim, um negócio. A gente precisa reinventar. Uma carroça, né? A gente precisa reinventar a forma como as empresas gerenciam os seus dinheiros, né? E os seus fluxos financeiros. Essa onda eu acho que ainda está bem no comecinho. Você acha que ainda tem então uma onda corporate? Vai assim? ter uma transformação no mundo corporate, com certeza. Mas a minha pergunta era muito assim, cara, quando o Bank as a Service vai chegar para a pequena e média empresa, já está chegando? Assim, uma pequena empresa pode se beneficiar da sua pequena base de clientes, prover algum tipo de serviço de Bank as a Service? Vocês já pensaram nisso? Assim? Eu acho que tem casos de uso bastante específicos, né? Eu não acredito, lá em 2020 tinha uma onda... Toda empresa, a Angela Strange isso. Eu acho que ela estava certa e errada ao mesmo tempo. Terrível isso, cara. Especialmente no Brasil. Toda empresa vai se tornar uma fintech. Não tem porquê, sabe? Eu acho que vão ter vários casos de uso, vários momentos em que as empresas podem até pensar em distribuir algum serviço, mas significar que ela vai se tornar uma fintech, eu não sei. O que não quer dizer que até porque se tornar uma fintech no Brasil, especialmente, tem todo o regulatório, que é diferente dos Estados Unidos. Totalmente. E isso é um ponto importante. O Banking as a Service no Brasil não é um layer de distribuição, não, ele um core bancário, praticamente. Né? Mas você acha que, por exemplo, nesse caso do PJ, ele não poderia ser um layer de distribuição? Ele pode ser um layer de distribuição em algumas situações, mas assim, toda empresa vai virar, a padaria vai virar uma fintech? Não vai, né? Acho que é disso que a gente, quando a gente fala... Não, mas é isso aí. Eu sempre tomo cuidado com essas palavras de todo mundo, porque todo mundo é muita gente, né? Assim, não, concordo. É difícil. Agora, o que eu acho que sim vai acontecer, e parte do que eu estava falando é todas essas empresas vão passar a ter fluxos muito mais automatizados, muito mais conectados e muito menos com intervenção manual, né? Quando a gente começa a olhar para o futuro e falar, puxa, a gente tem já trava de recebível de cartão, vai ter trava de recebível de duplicata eletrônica. A gente começa a ter cada vez mais empresas de software desenvolvendo ERPs para nichos específicos. Você começa a ter sistemas... Você tem o RP Banking, Você né? tem o RP Banking, você começa a ter sistemas agênticos. Então, você começa a olhar para um mundo onde as empresas vão ter fluxos financeiros muito mais automatizados. Isso vai aumentar bastante a demanda por Banking as a Service, com certeza, porque vai precisar ter essas conexões, né? O que vai automatizar isso daí são as empresas de software que estão ali plugadas. Essas empresas de software vão precisar... Então, toda empresa vai se transformar numa fintech no sentido de que vai ter seus fluxos financeiros passando por tecnologia. Isso é uma coisa que eu até vi que achei interessante que você falou, né? Que hoje em dia cada linha de PNL, do PNL das empresas, ela tem uma empresa de software associada gerando otimização, né? E que você acha que o futuro é que esses caras também participem do fluxo de pagamento. Seria mais ou menos isso que você está falando? É exatamente isso. Você pode dar um exemplo, cara? Claro. Eu tenho um cliente que ele tinha um software de reembolso. Tá. Era um software de reembolso. Então, o funcionário ia lá, aplicava, almoçava, pegava a notinha, colava a notinha num formulário, subia num sistema, digitava lá, almoço com o Dan no dia 28. Aí o cara do RH ia lá... O cara ia lá, pegava aquilo, dava dinheiro... Era software. Tá. Essa mesma empresa de software, ela pegou e criou uma conta com cartão. E agora, a área de finanças, ao invés de fazer o fluxo de reembolso, quer dizer, o RH fazer o fluxo de reembolso, é a área de finanças que está dando um cartão com um limite ali para o funcionário. Ele já dá um limite? Já dá um limite, aí eu vou almoçar com o Dan, ao invés de eu fazer todo esse fluxo, a hora que eu passo o cartão,
já aparece no meu celular, olha, uma transação, eu clico na transação, ele já pede para eu tirar a foto da notinha, pronto, tá feito. Entendi. Né? Outro exemplo... Então já sai direto do cartão, ele tem um cartão pré-pago. Isso, você diminui muito fraude, não tem mais aquele de, recibo de quanto, né? Isso aí. Então, outro exemplo, agência de marketing, né? Você consegue hoje otimizar os fluxos de marketing, de SEO e tudo mais. Então você tem uma agência que cria para cada cliente, para cada campanha que ela faz, cria uma conta específica e gerencia os fluxos todos de investimento em marketing através desse sistema. Então ela não é mais um software que está dizendo, olha, vamos fazer no canal A ou no canal B, vamos pôr na mídia out of home, simplesmente gerencia depois o resultado. Ela já paga por ali, já coleta o resultado na mesma plataforma e você consegue otimizar isso. Então você tem exemplos disso em diversos níveis, né? Porque assim, tem muita gente que entende o Bank as a Service até como uma nova linha de receita para as empresas. Muitas né? vezes. Então, você tem uma conta corrente, o cara pode dar crédito e tal. Nesse caso, você está falando mais de otimização de processo, o Bank as a Service para otimização de processo. Você vê o futuro mais por esse lado de otimização de processo do que por geração de receita, por exemplo? Lembra dos 3 pilares que eu falei da 99? Lembra. Eu acho que eles continuam válidos, tá? Experiência. Você vai dar acesso, experiência e upside financeiro. Tá. Então, você precisa de pelo menos uns 2 deles para fazer sentido. Entendi. Então, não necessariamente Bank as a Service eu vou transformar minha empresa num banco para eu poder ter uma receita financeira e ter algum outro tipo de receita. Eu acho que não pode descartar a parte do resultado financeiro, que ele em geral existe, mas pode descartar e pensar que isso é o que te alavanca o teu negócio principal. Tá. Então você não necessariamente está fazendo aquilo para ter um benefício financeiro na operação de Banking as a Service, mas aquilo por algum motivo melhora tanto a experiência que teu cliente consome mais. Com certeza. A empresa de reembolso que tem uma solução de cartão é muito mais interessante do que a empresa de reembolso que faz a média que não tem. Por exemplo, não seria incomum imaginar que essa empresa de reembolso ganha mais dinheiro vendendo o software de reembolso do que com a transação no cartão em si. E agora aqui, voltando para a Swap, acho que teve um case interessante, que assim, né, vocês estudam muito o que vocês vão fazer, mas obviamente, como todo mundo, vocês cometem erros, né? Esse case do Buy Now Pay Later utilizando cartão de crédito, né? Cara, explica direito o que foi a ideia, que me pareceu boa e o que aconteceu. Vamos lá, a gente estava no momento que Buy Now Pay Later era... Tava em voga. Né? Virou uma... E aí, de novo, você já pensou como eu trago isso para o meu mundo, né? Exato, o santo grau. Qual ferramenta que eu tenho aqui para entrar nesse mercado? Mas tinha uma tese interessante, tá? Porque qual era a grande dificuldade da época? E você tinha empresas como uma Coin que estava tentando fazer isso. Hoje você tem... se eu não me engano, a Spin, que o Nubank comprou, também estava, de alguma forma, tentando fazer isso. Você tem hoje a PagaLeve, que está fazendo isso. Então, você tem várias empresas com sucesso, tentando emular o sucesso da Klarna, que se baseava em você criar um botão no checkout dos marketplaces. Isso, né? aí. Isso é uma barreira de entrada por si só. É a mesma lógica. Eu sou um cara que não sou tão criativo assim, não. Um botão. Eu não sou tão criativo assim, não. Então, a mesma lógica que eu falei do cartão de benefício, você tinha uma barreira de entrada que era criar a rede de aceitação, eu enxerguei essa barreira no Buy Now Pay Later. Todas essas empresas que estão tentando fazer isso precisam convencer o marketplace a criar uma integração com elas. E se eu fizer o contrário, se eu colocar na mão delas uma ferramenta que permite elas criarem um cartão de crédito instantâneo para aquele exato valor naquele exato momento. Merchant. Para aquele exato merchant. Porque ele tinha prazo de validade? Porque assim, quando eu pensei nesse teu produto, eu falei assim, o cara ele vai lá, cria o cartão de crédito e compra em outro lugar que não tem nada a ver com... Não, é isso. Mas pensa que o que eu construí, a ferramenta que eu construí foi justamente essa. Eu consigo dizer quando, para quê e onde aquele dinheiro é usado. Que é para o benefício funcionar. E aí você pagava aquilo em N vezes. Exato. Então, eu consigo dizer que eu estou dando um cartão para o Dan fazer uma compra hoje, vai durar 20 minutos, no valor exato que o Dan pediu de empréstimo, neste lojista, exatamente. Eu consigo fazer isso tecnologicamente hoje. Então, essa era a lógica. Não teve uma grande aceitação. Pelo marketplace? Não teve aceitação dos
provedores que continuaram buscando esse caminho de se fazer integração direta com os marketplaces. Porque eu fico pensando Porque assim... o marketplace nem sabia, né? O marketplace não... Essa era a grande questão. O marketplace não ia saber Sim. se aquele cartão era de uma empresa que estava dando crédito ou não. Vocês vão entrar no crédito? Vamos entrar no crédito. Vão entrar no crédito? Vamos. Esse ano agora tá no roadmap para 2026? Tá na minha agenda estratégica desse ano. Eu, particularmente, vou investir bastante do meu tempo pensando nisso. A gente nunca entrou até agora porque eu entendo que crédito é uma coisa que precisa ser feita da forma correta. Antes aqui da gente começar, você estava falando disso. É muito fácil de você se encantar com os números e rapidamente quebrar a empresa. Então, é uma coisa que eu vou fazer com muita sobriedade e eu, particularmente, vou estar bem envolvido para garantir que a gente faça do jeito certo. Mas não tem como não entrar. Mas assim, quando você fala entrar em crédito, seria mais assim, para clientes corpo, por exemplo, agora está todo mundo de Bank as a Service fazendo, né, esteira de consignado privado. É uma coisa que vocês pretendem Sem também, dúvida, todo o escopo. Sem dúvida. E aí, cara, a gente está mais indo para o finalzinho. Em relação ao teu futuro, cara, você acha que vai ser M&A ou vai ser IPO? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? O futuro está tão distante. Não, porque assim, eu vejo assim, né? Quando eu vejo uma Keitech, uma Cellcoin fazendo essas captações para aquisição, para mim está claro que ele não quer ser adquirido, então ele está indo para o... Né, eu vou ser o acquire. Sim. No teu caso, eu vejo que as aquisições, né, os rounds são feitos para projetos. Então, puta, se eu tenho um projeto que eu preciso de capital e é mais capital do que o caixa que eu gero, eu vou investir no projeto. Perfeito. Que é a maneira certa do empresário pensar. Mas isso te deixa, digamos, mais suscetível ao M&A, por exemplo, né? Então, por isso eu te pergunto, a tua estratégia hoje, né, teu game, seria, teu endgame seria um IPO ou também um M&A? É que eu acho que a gente coloca, talvez, num frame muito definitivo essas coisas de assim, para eu ter sucesso, eu preciso fazer o IPO ou ser vendido. Quer dizer, eu preciso ter um exit, né? Acho que a gente... Mas para o investidor, né? Senão... O investidor pode ter exit, o que não significa que eu tive um exit. Não, beleza. Estou pensando mais para o investidor, porque o investidor tem 8 anos lá e ele quer o dinheiro de volta. Mas eu tenho investidores early stage, então assim, eu posso muito bem achar uma saída para o investidor sem que necessariamente eu precise ter um IPO. Eu tenho um investidor de private equity que pode querer entrar na empresa, eu posso ter um investidor de growth que queira comprar a participação dos investidores atuais. Então não precisa ser tão definitivo quanto ou eu vou para o IPO ou eu sou vendido, né? Mas quando você foi lá buscar seus investidores, você já foi meio com essa mentalidade? Não, porque assim, tem investidor que chega e fala assim, cara, eu quero sair em 8 anos. Né? Eu acho que é normal da indústria de venture capital, ele tem ali o fundo e ele precisa começar a devolver. Eu já tenho casos no portfólio de investidores que precisam achar uma saída. Mas não existe hoje nenhuma pressão específica para um lado ou para o outro. Tá, então é crescer mesmo. É crescer, crescer com resultado. Né? Exato. Você continua compounding, né? Dobrando ano a ano? A gente está crescendo todo ano bastante. 70%, 100%? Continua aquele ritmo? O ano passado a gente cresceu cerca de 60%. Tá. Então, assim, continua. Em top line, né? Em bottom line a gente cresceu 4 vezes. Então, assim, o negócio continua indo numa... Mas vocês mudaram, vocês reestruturaram a empresa de alguma maneira ou isso é ganho de escala mesmo? Ganho de escala. A gente passou a arrebentação ali em dezembro de 23, 24 foi o primeiro ano que a gente teve lucro, mas ainda modesto. 25 foi o ano que a gente ganhou escala e aí você começa... crescer receita mais do que... Teve um colega meu que perguntou assim, me explica qual que é o segredo para dar lucro. Eu falei, é fácil, é só você crescer receita mais do que despesa. Em uma hora você vai chegar lá. E a beleza de infraestrutura é isso, né? Um investimento alto, mas que é extremamente escalável, né? É isso. Então, agora é botar área de vendas na área comercial para vender. Exatamente. Legal. Quer deixar uma última mensagem? Primeiro, obrigado por estar aqui, né? Poder compartilhar aqui a história. Nem falamos de cerveja, cara. Fica para a próxima. Fica para a próxima, a gente toma uma cerveja. Bom, a mensagem final é que assim, eu continuo muito animado com esse mercado. Eu acho que a indústria está evoluindo, está amadurecendo. A gente está chegando num ponto onde a gente está diminuindo bastante, inclusive as incertezas regulatórias, né? A figura de Banking as a Service agora é uma entidade regulada e claramente descrita na regulação. Isso dá bastante força para a indústria continuar crescendo, evoluindo de forma segura, de forma escalável. É um momento em que a gente tem associações agora, a gente começa a ter
um movimento mais organizado dessa indústria, que tenho certeza que vai levar todo o mercado para um novo passo. Então eu estou bem animado aqui com o futuro. Legal, veremos. Daqui um ano a gente volta a se falar aqui. Fechado. Beleza, gente. Essa foi mais uma conversa fantástica, dessa vez com o Doug. E a gente se vê na próxima.